Então, vamos falar sobre os elementos de interpretação do direito, né, e vamos utilizar como exemplo a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Ou seja, a lei chamada a priori de Lei Maria da Penha, por conta de que ela é inspirada no fato e no caso da vítima, da mulher, né, que atribui esse nome à lei. Né? O número da lei é esse, 11.340, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Constituição Federal. 226, né? A família é a base da sociedade. E aí vem falando diversos aspectos, né? Da lei. Bom, dentro do tema elementos da interpretação do direito, temos 5 elementos. 5 elementos. Vamos anotar os 5 elementos e vamos falar de um por um. Primeiro elemento, elemento gramatical. Vamos falar. Segundo elemento, elemento lógico. Vamos falar sobre o elemento lógico. Terceiro elemento, elemento sistemático. Vamos falar do elemento sistemático. Quarto, elemento histórico. E por último, elemento teleológico. A finalidade da norma, da lei. São esses os 5 elementos quando eu olho para a lei, quando eu vejo a lei, quando eu verifico a lei e quando eu vou interpretar a lei. Por isso que o tema elementos da interpretação do direito se resume a esses 5 elementos. Primeiro elemento, elemento gramatical. Eu vou observar a semântica. Eu vou observar cada palavra que está na norma, cada palavra que está na lei. Primeira palavra que a lei nos remete é a questão da mulher, né? E eu estou falando de mulher, não estou falando de homem, não estou falando de criança, não estou falando de outro tipo de gênero, estou falando da mulher. Então, do ponto de vista semântico, etimológico, do ponto de vista da proteção da norma, evidenciado pelo elemento gramatical. Qual é o termo utilizado? O elemento gramatical, mulher. Fácil, só isso. Eu vou ler novamente a cabeça ali da lei, o preâmbulo, né? Vamos lá. Então, a lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, né, nós vamos ler e vamos fazer uma análise do ponto de vista desses 5 elementos para explicar os 5 elementos. Fácil, só isso. Né? Elementos da interpretação do direito. Então, do ponto de vista gramatical, cria mecanismos. Mecanismos. O que são mecanismos, pessoal? Né? O que é algo mecânico? O que me leva a entender por uma mecânica, por uma norma que tem mecanismos. Cautelar de busca e apreensão, cautelar de afastamento do lar, para evitar a agressão, para evitar que a mulher venha morrer ou venha ser agredida. Olha os mecanismos aí, né? Afastamento do lar, a mulher é afastada. Aí a mulher sai de casa ou ele sai de casa e ela precisa se manter economicamente, materialmente. Aí existe um mecanismo que vai ajudar a manter a mulher. Então, cria mecanismos. Qual é o elemento de interpretação do direito que eu estou utilizando? Elemento gramatical. Pela gramática, pela semântica, pela interpretação da própria palavra contida na própria lei, o elemento gramatical me dá a compreensão do que quer dizer a lei. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica. Pego meu veículo e saio. Dou uma ré, saio do condomínio, saio andando, né, de veículo, né? E aí paro num semáforo, né? E aí para no semáforo outro veículo do meu lado, e aí esse veículo do meu lado dá uma batidinha na lateral do meu carro. Acontece. Não é comum, mas pode acontecer. Tô um exemplo lúdico aqui para ilustrar a situação. Nessa batidinha eu paro e o outro carro para. Eu desço e o outro desce. Quando o outro desce, não é o outro, é a outra, é uma mulher. E aí começa a discussão. Oh, você podia ter prestado atenção. Você não viu? Aí a mulher vai e xinga. Aí eu perco a cabeça e xingo de volta. Aí ela me xinga. Aí eu xingo ela mais ainda. Aí ela vem e chuta o meu carro. Aí eu vou lá e chuto ela, ou o carro dela. Pessoal, vamos voltar à norma.
Vamos voltar para a interpretação do direito baseado no elemento gramatical. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica, familiar. Então, essa agressão com essa mulher no semáforo, né? Vocês estão entendendo, né? É só um exemplo lúdico, né? Tá? Essa agressão contra esta mulher neste semáforo, ela será disciplinada pela Lei Maria da Penha, 11.340, de 7 de agosto de 2006? A resposta é sim ou não. Do ponto de vista da interpretação do direito, verificando o elemento gramatical logo no preâmbulo da lei, eu vejo que é muito fácil responder essa questão, né? Coibir a violência doméstica e familiar. Eu estou no meio da rua, não é violência doméstica, nem é violência familiar, ela não é nem da minha família, eu nunca a vi. Não é violência doméstica, não é violência familiar. Se houve troca de ofensas, né, contra o foro íntimo, né, sua isso, seu isso, é injúria, crime de injúria. Se houve uma ameaça, 147 Código Penal, crime de ameaça, vou te matar, vou te bater, vou fazer, vou acontecer, ameaça. Se houve vias de fato de contravenção penal ou lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, mas não é Maria da Penha, do ponto de vista do elemento gramatical que fala que visa coibir violência doméstica e familiar. Pronto. Então, dentro dos elementos de interpretação do direito, eu já mato essa questão por aqui, né? Elemento gramatical me diz que a violência, que esta violência, né, da qual esta lei se refere, deve ser entre marido e mulher, filho e mãe. Vocês sabiam, né, que se o filho agride a mãe sendo mulher, no âmbito doméstico e familiar, o filho agride a mãe e ele será tido como agressor da mulher, né, por conta desta lei, Maria da Penha, 11.340, pode ser acionado contra o filho. Pode ser acionado contra qualquer ente familiar que houver violência doméstica contra qualquer mulher dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente doméstico. É isso que a lei fala, do ponto de vista do elemento gramatical. Vamos passar para o segundo elemento lógico. Do ponto de vista do elemento lógico, por ser uma estrutura linguística que pressupõe vontade e raciocínio, o legislativo, o legislador, aquele que faz a lei, né, exige os subsídios da lógica para a sua interpretação. O que é uma lógica, pessoal? Como é que funciona a lógica, né? Se ela é mulher, está dentro de casa e sofre violência doméstica e familiar, tem que ser violência doméstica e tem que ser familiar. Não é violência doméstica ou familiar. Não, é violência doméstica e familiar. E que significa mais. Então, dentro dessa lógica, a violência tem que ser praticada dentro de casa e pela família. Doméstica e familiar. Sendo doméstica e familiar, aplica-se a Lei Maria da Penha de uma interpretação gramatical, né? Do ponto de vista gramatical, do ponto de vista do elemento lógico, né? Tem que haver essa lógica, né? Ou seja, a lógica de que ela é mulher, a lógica de que ela sofreu violência doméstica, a lógica de que ela sofreu violência, né, por um ente familiar dentro da família, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição. O que o artigo 226 da Constituição fala? Que a família é a base da sociedade. Então, estamos aí reforçando que a questão tem a ver com a família. Esse é o elemento lógico. É lógico que ela é mulher, é lógico que ela está dentro de casa, é lógico que ela sofreu violência pelo filho, pelo marido, pelo enteado, pelo namorado, dentro de casa, numa situação familiar, Lei Maria da Penha será aplicada. Né? Continuando aqui, ó, eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, toda forma de discriminação contra a mulher, né? Mas dentro do âmbito familiar,
dentro do âmbito doméstico. Isso que quer dizer o elemento lógico, né? A lógica do razoável, a lógica interna e a lógica externa. A lógica interna dentro do ambiente familiar, a lógica externa, né? Se ele vem lá, né? E ele se relaciona com ela e eles têm essa relação familiar no ambiente doméstico, é caso de Maria da Penha. Elemento gramatical, mulher, né? Mulher, família. Violência doméstica. Elemento lógico, né? Dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente familiar. Elemento sistemático, terceiro elemento. Olha só a questão do terceiro elemento do sistemático. Não há na ordem jurídica nenhum dispositivo autônomo, autoaplicável. A norma jurídica somente pode ser interpretada e ganhar efetividade quando analisada em conjunto de normas pertinentes a determinada matéria. Isso eu já falei em hermenêutica no módulo anterior. Salvo engano, no primeiro módulo, nós estamos no terceiro. Né? O elemento sistemático refere-se à aplicação da norma nunca de forma autônoma, mas em conjunto com outras normas. Né? Por isso que nós falamos de um sistema normativo penal. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei Maria da Penha, que é uma lei especial. Se a mulher sofre violência doméstica, né, a ponto de ser lesionada, ter uma lesão, a Lei Maria da Penha prevê uma cautelar, né? Aí naquela interpretação, naquele elemento gramatical que nós falamos, né? Fala de mecanismos de coibir a violência gramatical. Dentro do elemento lógico, não é? Pela lógica, tem que se fazer uma cautelar de afastamento do lar para evitar algo pior, pela lógica. Agora, na hora da punição, na hora do processo, processar o elemento, o agente agressor, processar o criminoso, não é, que cometeu o delito, que cometeu o crime, né, aquele que agrediu a mulher, quando ele for processado, por onde se processará? Como haverá o processo? Pela própria legislação especial ou dentro de um elemento sistemático, dentro dessa interpretação sistemática do direito penal, já que estamos falando de crime, né, embora a lei seja especial, mas ela integra ela integra o sistema penal punitivo, e aí o que vai acontecer? Nós teremos a união da lei 11.343, não é a união. Nós teremos a lei 11.340 se processando pelo Código de Processo Penal. Né? Cita-se o réu, Código de Processo Penal. Chama ele para a defesa, ele oferece uma defesa preliminar ou defesa prévia, com todos os argumentos que ele tiver, pelo artigo 396, letra A do Código de Processo Penal. E aí teremos os outros trâmites pelo processo penal. Mas a Lei Maria da Penha, ela disciplina a questão material e mecanismos de defesa da mulher. E a aplicação da pena também. O direito material, de certa forma, está todo na Lei 11.340. Mas se processará aí no sistema penal. Então o elemento sistemático é o elemento que traz outras normas do sistema penal que agirá dentro da Maria da Penha. Ele é primário, de bons antecedentes, de residência fixa, de profissão definida. Ele nunca na vida dele teve nenhuma passagem por agressão ou por qualquer outro delito ou por qualquer outro crime, né? Isso vai pesar, por exemplo, na decisão de afastamento do lar ou de prisão. Ele agrediu, houve uma agressão verbal, houve uma agressão ficta, houve uma agressão abstrata de ameaça, vou te matar, vou fazer e tal, e nesse sentido. E aí, verificando os antecedentes penais, artigo 65 do Código Penal, 63, 65 do Código Penal, verificando os antecedentes penais do agente, verificando a conduta, verificando todo o seu passado, verifica que ele não tem passado criminal, passado penal, ele tem uma carreira aí promissora, boa, ele é bem visto dentro da sociedade, aspectos sociais, né, circunstâncias pessoais altamente favoráveis, artigo 59 do Código Penal,
Aí o juiz decide baseado nesse sistema penal. Artigo 59 do Código Penal, artigo 65 do Código Penal. Artigo 59, circunstâncias da pessoa e do crime. Artigo 65, antecedentes penais, não tem antecedentes penais, né? Então, dentro desse sistema, desse elemento sistemático, o juiz não vai prendê-lo. Não vai decretar prisão preventiva. Artigo 310, 11, 12 e seguintes do Código Penal, processo penal. Então, dentro desse elemento de interpretação sistemática, verificando um sistema penal, é que ele vai decidir. Esse é o elemento sistemático. Verifica todo um sistema e dá a decisão conforme o caso, conforme a pessoa. Vamos mudar o caso? Pega um agente que já tem casos de agressão no relacionamento anterior, né? Já tem condenação no relacionamento anterior, tem passagens criminais por crimes graves, como assalto, tráfico de entorpecentes, né? Que ameaçou, disse que vai matá-la, artigo 147, ameaça de morte, e tem todos esses antecedentes. E as circunstâncias não são das mais favoráveis, né? Durante o cometimento do ato criminoso, ele apontou uma arma para a vítima e disse que ia matá-la. Só não assim o fez, ou agiu, ou concluiu, porque pessoas que estavam no local não permitiram a ação. Então, dentro dessa interpretação do direito, pela lógica, ele poderia ter matado ela, né? Pela lógica. Do ponto de vista gramatical, não é uma simples ameaça de morte, né? Só não se consumou o fato, né, por circunstâncias alheias à sua vontade. Agora, dentro do elemento sistemático, e esse é o mais, né? Esse é o que traz mais peso na decisão, o elemento sistemático diz que ele não é primário, ele tem diversas passagens, antecedentes penais, inclusive uma reincidência específica. No relacionamento anterior, ele já foi processado e condenado na Lei Maria da Penha, 11.340. Portanto, esse elemento sistemático serve para a interpretação do direito desta maneira, né? Dentro de um sistema penal de outras normas penais que incidem nessa norma, nessa legislação penal. Quarto elemento histórico. Muitas vezes, o conhecimento gramatical e lógico do texto legislativo não é suficiente, né? Eu verifico a gramática e não tenho elementos para decidir. Eu verifico a lógica, me parece que não tem uma lógica, me parece que aquele sujeito é um bom sujeito. Tem um caso, eu não consigo me recordar exatamente, mas foi no início da lei, no início da Maria da Penha. Não é? No início da Maria da Penha. Era um promotor de justiça casado com uma juíza. É isso mesmo? Não me recordo se é. Mas era logo no início da lei, né? Logo bem no iniciozinho. E foi dado a cautelar de separação, porque eles, né, estavam se agredindo, né? Como qualquer ser humano, independente do cargo, né? Então, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista lógico e sistemático, parecia que não teria problema. Dividiram a casa ao meio, a mansão dividiram ao meio, pronto, foi dada a cautelar. Ele vive na metade de cada casa, ela vive na metade de cada casa. Acho que era um promotor e uma juíza, acho que é isso. No Rio de Janeiro. Observado o elemento sistemático, observado o elemento lógico, observado o elemento gramatical. Do ponto de vista gramatical, nada se observou. Do ponto de vista da lógica, ora, promotor de justiça, lógico que não vai acontecer nada. Uma juíza, ele nem é maluco de fazer alguma coisa contra uma juíza. A cautelar vai ser assim, ó. Fica na casa, você no seu canto, ela no canto dela, tá tudo certo. E do ponto de vista do elemento sistemático, primário, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, os dois ganham bem, vivem juntos, tá tudo certo, separa a casa. Olha que absurdo essa decisão, logo no início da lei, né? Mas do ponto de vista do elemento histórico e do ponto de vista do elemento teleológico, a finalidade da lei é evitar o pior, evitar a humilhação, evitar
que a vítima seja humilhada dentro da sua própria casa. Tá afastado? Ele vai aguentar ver a mulher passar do lado dele? Ele já agrediu a mulher, aí a mulher passa do lado dele, o que vai acontecer? A finalidade da lei não está sendo cumprida. O elemento teleológico não está sendo cumprido. O elemento teleológico é o mais importante. A finalidade da lei é proteger a mulher contra esse tipo de agressor. Não importa. Mas vamos verificar o elemento sistemático. Ele é primário, de bons antecedentes. Ele ganha 30 mil, ela ganha 50 mil. Eles estão juntos na casa, é uma mansão, né? Ele vive, tem 20 cômodos na casa, 10 para um lado, 10 para o outro, ele fica com 10, ela fica com 10, tem 3 piscinas, ela fica com uma, sobra uma no meio. Essa foi a decisão. Errada, né? Só resumindo o caso, né? O caso, vocês já imaginam, né? Não foi observado, mas não foi observado o elemento teleológico, que é a finalidade da lei, que é evitar o pior, né? Do ponto de vista gramatical, tranquilo. Do ponto de vista do elemento lógico, parecia lógico que não teria problema, né? Do ponto de vista sistemático, primário, de bons antecedentes, existência fixa, etc, etc. Tudo que contribuía para que ele pudesse ficar e não ter problemas. E obedecer, já que ele é promotor, né? Obedeceria à lei. E já que ela é juíza, né? Ora, onde já se viu que ele vai fazer mal à juíza? Claro que isso não existe, né? Juiz, promotor, advogado, defensor, policial, isso são títulos, né, das profissões, né? Mas dentro de casa não tem promotor, não tem juiz, tem 2 seres humanos que convivem, né? Ou não convivem. É aí que está o problema. Então, do ponto de vista do elemento histórico, foi ignorado a questão da Maria da Penha. A própria Maria da Penha que nomina a lei, a própria Maria da Penha que sofreu 15 anos ininterruptamente sob todo tipo de ameaça, violência, todo tipo de violência contra a mulher foi praticado contra a Maria da Penha. Não vou ficar aqui entrando em detalhes, né? Só vou falar dos 4 tiros nas costas, porque esse é o mais grave. Fora tudo que ela sofreu, esse é o mais grave, né? Esse é o mais grave. Esse é o mais grave. Dentro de casa, esse é o mais grave. E aconteceu com esse promotor e com a juíza. Esse promotor de justiça meteu bala na juíza. Matou ela. Na vigência da Lei Maria da Penha. Foi ignorado o elemento histórico da lei. Por que a lei existe? Qual é a história? E foi ignorado o elemento teleológico, a finalidade da lei, que é evitar esse tipo de problema. Então temos aí, doutores e doutoras, os elementos de interpretação do direito. Primeiro elemento gramatical. Em se tratando de direito escrito, é pelo elemento gramatical que o intérprete forma o primeiro contato com a propositura, com a proposição normativa. O primeiro contato à norma, a semântica, o significado das palavras, e nós falamos sobre isso quando falamos de mecanismos, violência doméstica e familiar contra a mulher. Falamos disso analisando aí o elemento gramatical, número 1. Número 2, o elemento lógico, né? Qual é a lógica da existência e da aplicação da lei? Ora, a vontade, o raciocínio, né, por trás de tudo isso. Um conteúdo subjetivo, né, de raciocínio, para ver que a lei quer proteger e condenar o agressor. Protege a mulher no primeiro momento e condena no segundo momento, não é? Muita gente fala, não, o objetivo é só proteger. Não, o objetivo é condenar o agressor. Tem que condenar o agressor. Mas senão, não faz sentido. Elemento lógico, é lógico que tem que condenar o agressor, tem que separar, tem que dar condições para que a mulher viva a vida dela e etc e tal, né? Dentro do elemento sistemático, essa condenação ocorrerá, né, baseado não somente na Lei Maria da Penha, não somente na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Essa interpretação do direito ocorrerá dentro de do ponto de vista do elemento lógico, do ponto de vista do elemento sistemático, dentro de um sistema legal, um sistema penal. Se ele agrediu ela, mulher, dentro do ambiente doméstico e familiar, eu tenho uma interpretação gramatical, eu tenho uma interpretação, né, gramatical, eu tenho o elemento gramatical, o elemento lógico. Agora, no elemento sistemático, quando eu parto para a interpretação do direito do ponto de vista do elemento sistemático, eu verifico que não é só a Lei Maria da Penha. Eu verifico os antecedentes penais, artigo 65 do Código Penal.
Eu verifico as circunstâncias do fato do crime e as circunstâncias que envolvem o agente. Artigo 59 do Código Penal. Lá fala das circunstâncias, são 8 circunstâncias. 8 circunstâncias. Que, inclusive, para fazer a sentença, o juiz deve observar estas 8 circunstâncias sob pena da sentença não valer. Artigo 59 do Código Penal. Elemento sistemático, né? Então, Lei Maria da Penha, Código Penal, Código do Processo Penal, para processar o réu, né? Elemento sistemático de interpretação do direito. Elemento histórico e elemento teleológico. O histórico é a história desse casal, a história deste autor dos fatos, são os antecedentes penais, né? É o histórico da própria Maria da Penha, é tudo que envolve a situação, os fatos, o delito, o crime, são os elementos históricos, né? O direito atual, ele é manifesto em leis, códigos, costumes da sociedade. Qual é o costume da sociedade? O homem aceita a traição, a mulher aceita a traição, o homem não aceita a traição, a mulher não aceita a traição, né? Mas a ponto de matar, né? Se mata na cachaça, né? Se for do Goiás, então, é pinga e cachaça, né? Não é verdade? Pinga, cachaça e piqui, pronto, melhorou. Aí tá, beleza, não tem problema nenhum. Elemento histórico, né? Baseia-se nos costumes, na ordem jurídica, na questão social. E aí, né, só para amenizar aí tudo que foi falado, né? Então o elemento histórico ele vem interferir na interpretação do direito. E por fim, para finalizar, o elemento teleológico. Na moderna hermenêutica, o elemento teleológico assume papel de primeira grandeza. Tudo que o homem faz e elabora é em função de um fim a ser atingido. Qual é a finalidade da Lei Maria da Penha? O elemento teleológico, né? Teleológico significa a finalidade, né? Então, o elemento teleológico de interpretação do direito na Maria da Penha vem logo no início, né? Ao ler que a lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, vírgula. Esse é o elemento teleológico da Lei Maria da Penha. Nos termos do artigo 8º, do parágrafo 8º, artigo 226 da Constituição Federal. Quando eu falo do 8º com 226 da Constituição Federal, eu estou me referindo que o artigo 226 fala que a família é a base da sociedade e deve haver uma proteção especial, porque esta é uma lei especial, para a mulher, né, no âmbito do seu lar, né, contra a violência doméstica e familiar. Não é violência doméstica ou familiar. Violência doméstica dentro de casa e familiar, porque é de um dos familiares contra essa mulher. Maria da Penha, 11.340. Elemento teleológico de interpretação. Finalidade da lei, proteger a mulher. Essa é a finalidade da lei. Aí o juiz dá uma sentença de 50 metros de afastamento, não poderá chegar perto dela, 100 metros de afastamento, 200, 300 metros de afastamento. Mas o juiz, ao fazer isso, né, verificando o elemento teleológico, a finalidade da lei proteger a mulher, ele analisa do ponto de vista do elemento sistemático, ele analisa, antes de decidir a finalidade de afastar, da cautelar, ele analisa os elementos, né, os outros elementos. Primário, de bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, trabalhador, nunca cometeu nenhum delito, nunca perdeu a cabeça, não tem nem infração de trânsito, nada, não fez nada na vida e ainda prova que é uma boa pessoa, que vai pensionar, que vai ajudar, que foi algo isolado na sua vida, que ele perdeu a cabeça. Artigo 59, artigo 65 do Código Penal, né? Esse é o elemento sistemático de interpretação do direito, aliado ao elemento teleológico, que é a finalidade da lei. Agora vamos ver o histórico. Qual é o histórico? O histórico da sociedade. O histórico de onde eles residem. Não há comentários na vizinhança. Ele é um cara bom. Ela é uma mulher maravilhosa. Eles nunca brigaram.
Mas de repente foi uma surpresa isso. Barulho, gritaria, xinga, tal, não sei o que, quebra vidro, isso, aquilo, elemento histórico. Do ponto de vista da história do casal, dos costumes, os usos e costumes, do direito consuetudinário, né? Verificando as origens daquele casal, daquele local, né? E as origens do próprio direito. Do ponto de vista do elemento histórico, a interpretação do direito me diz que pode-se decretar essa medida que não vai ter maiores consequências e vai ser uma medida assertiva. Não haverá problemas nessa decisão. Elemento histórico, né? O desafio dos novos tempos, em qualquer situação, o direito se vincula à história e o jurista que almeja um conhecimento profundo da ordem jurídica. Olha só, né? O fenômeno jurídico é como um produto da história. Qual é a história de agressão entre homens e mulheres no nosso país? Como que a coisa funciona do ponto de vista da crença, da fé, da sociedade, dos povos, né? Como isso acontece no nosso país, né? Em alguns países, e teve um caso recente aí, que eu não consigo me recordar os nomes e etc e tal, mas a mulher denunciou, acho que foi na Arábia, a mulher denunciou o homem, né, dizendo que ele havia tentado contra ela, um relacionamento forçado. Aí ele disse que tinha um relacionamento com ela, parece que era mentira, né? Segundo ela, é mentira. Ele não tinha relacionamento com ela. Aí, relacionar-se com uma mulher, se não for casado, se a mulher não for casada, a pena, ela foi de cadeia e umas chicotadas aí. Não sei se foram 100 chicotadas, chicotadas, não sei, né? Uma coisa absurda, né? Elemento histórico de interpretação do direito, né? Do ponto de vista da história daquele povo, é assim que se interpreta, é assim que se faz. Do ponto de vista do elemento sistemático, existe um sistema legal que apoia esse tipo de situação. Do ponto de vista da finalidade, o elemento teleológico, a finalidade da lei lá não é proteger a mulher, jamais. A mulher, né? Primeiro homem, segundo homem, terceiro homem. Se a mulher abrir a boca, 100 chibatadas. Lá, né? Elemento teleológico, finalidade da lei, protege o homem, né? Do ponto de vista da lógica, aí verifica-se os fatos, a situação, a lógica da dinâmica dos fatos. E do ponto de vista gramatical, eu não conheço a lei lá, nós não conhecemos, mas se conhecêssemos, estaria claramente dizendo lá que a mulher deve ser recatada, contida, ter relação, principalmente parece que sexual, somente se casada, e aí parece que ela passa a pertencer ao homem como eu ia falar como um objeto, mas não existe essa questão de mulher objeto, nem quando a mulher é tratada como objeto, mas é mais uma escrava mesmo, né? Então, nesse sentido, elemento gramatical. É isso, né? Então, os elementos de interpretação do direito do ponto de vista gramatical, lógico, sistemático, histórico e teleológico é que nos dão, né, a interpretação do direito para o direito, dentro destes elementos que nós acabamos de falar aqui.